E vamos lá pro nosso programinha de responder os inscritos. Separei perguntinhas dos nobres amigos aí que estão sempre assistindo o canal, como por exemplo, por que a fase do Batman Tom King é tão ame ou odeie? Como eu adaptaria o Senhor Frio para um filme? Quais são os roteiristas mais underground que fizeram bons trabalhos com Batman, bem como outras perguntas? Bora lá então para as respostas. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Hoje voltamos aqui com o programa tradicional de Respondendo os Inscritos para responder perguntas que vocês deixaram no Instagram do canal, aqui na aba de comunidade, ou nas postagens que eu fui fazendo durante as semanas. Boas perguntas como sempre, inclusive deixe suas perguntas lá também nessas postagens. Toda semana praticamente estou refazendo a postagem nessas redes sociais para você deixar a sua perguntinha. Mais pra frente voltamos aí também com os convidados. Também durante o programa aqui vou colocar o quadro de recebidos, né? Peguei algumas comprinhas interessantes envolvendo quadrinhos, coisas do Batman e coisas fora do universo do Homem-Morcego. Vamos lá então para as respostas, mas antes de continuar não esqueça de curtir e comentar e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Pedro Coutinho, por que a fase do Batman Tom King é tão ame ou odeie? O Tom King acabou trabalhando coisas um pouco mais intimistas envolvendo o Batman, como por exemplo a sua própria felicidade e ao mesmo tempo o amor, né? O amor, uma coisa um tanto quanto desprezado por alguns, aceita por outros. Então acontece que você trabalhou ali pontos sensíveis envolvendo o Batman, várias discussões que são interessantes, mas que algumas pessoas também não gostam, né? Eu lembro quando nós tínhamos a publicação da fase do Tom King lá, a galera reclamava bastante desse lance do Batman ser casado com a mulher gato, né? Ou ter o casamento. Algumas pessoas se decepcionaram quando o Batman não teve o casamento. Então entre ter o casamento ou mesmo achar que o Batman é um frouxo porque quer casar, muitas pessoas então acabaram discutindo se realmente a fase do Tom King era boa ou não. Particularmente eu acredito que, tal qual eu tenho destacado nas minhas resenhas envolvendo o Batman do Tom King, nos encadenados que tem saído da editora Panini, o grande problema é quando a gente tem ali então o arco dos pesadelos. Eu lembro uma entrevista que o Tom King tinha dado na época destacando que esse arco era um filler praticamente, um filler para ajudar os desenhistas dos próximos arcos a conseguir adiantar o trabalho. E realmente esse arco ali, ele é bem passável. Foi quando a queda aconteceu nas vendas da revista do Batman, o título principal, que é uma coisa que era um tanto quanto impensável na época, mas o Tom King conseguiu fazer isso, e muito por causa desse arco, realmente é um arco bem problemático. Quando chegar aqui a publicação no Brasil a gente vê. Depois as coisas foram andando, foram mais ou menos, ele colocou muito Bane sendo o grande vilão, mas depois colocou outro grande vilão no meio, enfim, tem vários problemas também editoriais na época, o editorial vendo que as vendas estavam caindo, começaram a dar uma podada, ele tinha a intenção, o roteirista, para ficar depois do 100º título, ou melhor, da 100ª edição do título. Só que a galera falou, não, você não vai ficar, você vai terminar antes esse negócio, a gente vai colocar outro roteirista no teu lugar, né? Como é que você me faz cair as vendas do título? Então por isso que você tem vários problemas ali, né? Aceitação do público aqui, o editorial também não curtindo, o bicho pegou na época. E às vezes tem questão da característica envolvendo o próprio Tom King. Tem gente que não gosta da maneira como ele escreve, como ele acaba retratando os personagens. Eu particularmente gosto bastante de como o Tom King trabalha com o Homem-Morcego. Eu não parto daquela máxima que ele só consegue trabalhar bem com personagens que são secundários ou de classe Z do universo DC. Para mim isso não existe. Ele faz bons trabalhos com o Homem-Morcego. Mas é claro, você não consegue fazer 100% bem o seu trabalho sempre. Algumas vezes você vai dar uma caída aqui e acolá. Acontece. Pouquíssimas, quase raras são as pessoas que conseguem fazer um trabalho 100% em toda a sua vida. Então, no final das contas, não dá pra você agradar todo mundo. Mas, particularmente, eu gosto bastante do trabalho desse roteirista. Eduardo Santana Leal. Acha que podemos ter um Senhor Frio nesse novo universo? Se sim, como você adaptaria ele? Qual ator escolheria e como seria o traje dele? Novo universo, tá falando do DCU ou do Batman do Matt Reeves? Porque ainda assim são dois novos universos, né? Primeiro, eu acho que no DCU tem chance, no do Matt Reeves agora penso que nem tanto, né? Já que você tem outra possibilidade de trabalhar um Batman fantasioso, conforme a galera diz, eu acredito que Matt Reeves vai pegar realmente os personagens, os vilões que são um pouco mais mundanos, né? Os personagens mais street level, por assim dizer. Por mais que o Senhor Frio ainda consiga ali andar nos dois mundos, eu acho que ele vai ficar muito mais ali no DCU, né? Quem sabe ele possa ser apresentado na tal da série do Asilo Arkham que querem fazer pro DCU. Como eu adaptaria ele? Eu iria muito no básico. Eu faria uma armadura parecida com os desenhos do Mike Mignola que viraram então o Senhor Frio da animação
animação do Animated Series lá dos anos 90. Eu faria uma coisa muito básica, parecida, olhos vermelhos e assim por diante, até porque os olhos vermelhos dão toda a pinta do que é a vingança do Sr. Phil, que ele busca muito no seu começo de carreira como vilão do Batman, obviamente. Então usaria muito o que são ali os traços, né, o design criado pelo Mignola, para fazer então essa tradução para uma adaptação. E eu chamaria o Mark Strong, dane-se. Eu sei que Mark Strong já foi 2 vilões do universo DC, já foi o Sinestro, ele já foi o Sylvana também lá em Shazam. Mas eu acredito que ele combinaria muito bem sendo o Victor Freeze. Eu cheguei a fazer um vídeo no passado sobre uma IA que imaginou como seria um The Batman parte 2 e colocou o Sr. Frio lá. E você tinha ali os traços do Mark Strong vivendo o Sr. Frio. Então eu iria muito nesse básico. Eu acho que o Mark Strong funcionaria bem com o Victor Freeze. Ele consegue personificar o que é a frieza do Sr. Frio e ao mesmo tempo dar um pouco mais de sensibilidade pro personagem. Então eu iria para esse lado. Eu tentaria não inovar tanto com o personagem, mas fazer uma retratação um pouco mais séria, né? A gente teve o Sr. Frio lá de Batman e Robin, que era uma versão bem galhofa, né? Ele pendia um pouco para que era o Sr. Frio do Animated Series, mas muito mais pro Sr. Frio da série de 66, que foi lá inclusive que o personagem acabou ganhando esse nome. Antes era Sr. Zero. A gente teve também o Sr. Frio na série Gotham, que apareceu pouquíssimo, mas era um Sr. Frio ok, eu diria. Se eu não me engano, ele seguiu um conceito da Nora e assim por diante, enferma e etc. Mas eu iria muito pra esse lado, né? Realmente tentaria encarnar bastante o que é o Animated Series numa versão live action com o Mark Strong. Então eu iria para este caminho, sem sombra de dúvida. André Martins. Boa noite, Fábio. Dentre os novos personagens do universo do Batman, Gancho, o Criador de Fantasma, etc., quais você acredita que se estabelecerão na cronologia do morcego? Esses personagens criados pelo James Tynion IV na sua fase aí foram porque o James ele não conseguiu usar direito os personagens habituais do universo do morcego. Ele chegou a falar disso num dos seus boletins aí, né, nas suas newsletters, que ele criava esses personagens para ele ter um pouco mais de liberdade para trabalhar com essas figuras. Mas eu acho que pouquíssimos deles vão vingar realmente aí dentro das histórias do Batman. A Gancho, cada vez mais aí tá perdendo qualquer tipo de notoriedade. Se o James Tynion tivesse ficado um pouco mais trabalhando com o Batman, com certeza a gente teria um pouco mais essa personagem, mas do nada a gente não vê mais qualquer coisa sobre ela. Tem uma coisinha aqui, tem uma outra coisinha lá, mas ó, ficou por aí mesmo. Eu acredito que o criador de Fantasma, o Ghostmaker, que pode ter um pouco mais de relevância, até porque outros autores estão usando eles. Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, o personagem já foi inserido nas histórias que envolvem a origem, ou melhor, o treinamento do Bruce ao redor do mundo, com Batman o Cavaleiro, do Chip Zdarsky. O Zdarsky, inclusive, usou também o Ghostmaker lá naquelas histórias do Homem-Morcego de Gotham, naquela realidade alternativa que não tinha o Batman. A Gancho aparece por lá, rapidamente, brevemente. Eu acredito que o criador de Fantasma teve um pouquinho mais, mas ainda assim bem apagado. Entretanto, ainda assim ele é lembrado como o rival do Batman. E eu acho que o conceito é legal. Eu gosto do criador de Fantasma. Dentre esses que foram criados pelo James Tynion, é o que eu mais achei bacana de ver. Porque ele não é necessariamente um vilão do Batman, ele não é um inimigo do Batman. Ele é um amigo que às vezes rivaliza com o personagem, o nosso protagonista, e tá por aí, né? Fica por aí. Então é legal o conceito dele. E eu gostei como o Zdarsky colocou ele também lá na origem do personagem, no treinamento ao redor do mundo. Inclusive melhorou um pouco o conceito no que envolve a relação dos dois, porque o James Tynion deu uma forçada ali em falar sobre o criador de Fantasma, chateado, porque o Bruce Wayne não tinha dito que era o Bruce Wayne, depois ele descobriu e aí saiu na porrada com ele porque achava que era só um riquinho babaca. Acho que a motivação de rivalizar os dois ficou meio jogada, e aí então o Zdarsky vai lá e dar uma arrumada nisso. Então isso eu acredito que é legal, por isso que faz com que o personagem tenha um pouco mais de relevância e fique um pouco mais lembrado aí pra frente. Entretanto, o restante, que a gente nem de cabeça lembra direito, a Punchline, a Gancho, que fica um pouco mais marcada por ser a nova namorada do Coringa, mas o restante tem aquela outra personagem lá, que é uma ex-namorada da Era Venenosa, que também não tem muita exploração, talvez só na revista da Era Venenosa mesmo. Então, realmente, com o passar do tempo, esses personagens vão ficar esquecidos. Mas muito porque, realmente, o Tynion simplesmente criou para poder ter um pouco mais de liberdade. E não, quem sabe, com a intenção de trabalhar com mais afinco eles, para criar algo relevante com essas figuras. Mas, sendo direto aqui, eu acredito que mais o criador de Fantasma mesmo. Esse personagem, eu acho que até tem um pouco de potencial se alguém souber trabalhar com ele.
o restante pode esquecer que não faz diferença. Luiz Yuri, você considera a história do Batman 2 uma história que está no canon do Homem-Morcego atualmente? Sim, eu considero, até por causa de histórias recentes do universo do Batman, que é uma coisa que o Vira e Mexe lembra aqui também no canal. Batman 2 é canônico segundo Detective Comics lá do Peter J. Tomasi. Essa é uma história que de vez em quando ela é inserida, é tirada do cânone do Batman porque ela é um tanto quanto polêmica. Mike W. Barr ali deu uma forçadinha forte nessa brincadeira toda. Homem-Morcego usando a arma que matou os seus pais, ao mesmo tempo se aliando com o Joey Chill. Meu Deus do céu, que parada é essa, né? Então de vez em quando a gente esquece ela, de vez em quando a gente traz de volta, mas o Peter J. Tomasi acabou fazendo a Detective Comics Annual número 4, se eu não estou enganado, ou é a 2 ou a 4, onde lá no arquivo de casos inexplicáveis você tem a informação destacando que sim, esse período aí do ano 2, do uso da arma que matou os pais do Bruce, é inserida como uma história canônica. Tanto é que o Bruce, no arquivo de casos inexplicáveis, se refere a esse período como um período onde o Batman não pensava direito, fazia muita besteira, não pensava nas consequências de seus atos. Então, você considera toda essa problemática aí como uma história canônica, mas faz parte, na verdade, né? É uma curva de aprendizado que o Batman vai passando. Ele faz muita besteira no começo de carreira, acontece. Se você usa essa história como um arco de construção do personagem dele que realmente não pode fazer essas coisas aí, tá tudo bem. Eu não acho que é uma história que é desprezível. Eu tenho algumas resenhas aqui no canal de ano 2, onde eu destaco que é uma história que tem um enredo bizarro, horrível, mas que eu gosto da narrativa e do roteiro. Quando você complementa ainda com um full circle, o círculo completo, aí você consegue arrumar bem as coisas. Então, é uma história que faz parte do cânone do Batman, não tem como tirar, mas é uma história que serve como aprendizado, para destacar que realmente o Batman, ele tem algumas coisas que você fala, não dá, isso é discutível, não pode fazer isso. E que bom que ele aprende com os seus erros, né? Ser humano é falível, só que você tem que uma hora aprender com seus erros. Se você insiste nos erros, você é burro. Esse é o grande lance. Errar uma vez tá tudo bem, errar 2 vezes é burrice. Então, pelo menos a gente vê o Batman entendendo que ele não pode se portar dessa maneira. Vamos lá para o quadro de recebidos aqui. Recentemente eu andei comprando os mangás aqui, Bakuman, que é da mesma galera que fez o Death Note, inclusive está escrito aqui em cima, né? Eu achei muito legal a proposta do mangá, que é basicamente então esse nosso protagonista aqui querendo ser um mangaka. Sim, a história trabalha aqui, ele construindo junto com um parceiro um quadrinho japonês. Eu peguei 3 edições, se não estou enganado, são 20 edições no total aqui, esse quadrinho publicado pela JBC. É JBC ou Panini? É JBC realmente, né? Então eu estou me divertindo com as aventuras aqui dessa galerinha para ver como é que vai ser toda a construção então no mangá deles. E é sempre bacana ler o mangá, eu gosto bastante. Chegou também a saga do Batman nova edição aqui, a edição que traz a origem de vilões, uma edição meio filler, né? Por mais que tenha uma história que é inédita aqui, de uma realidade alternativa, onde o Robin vira o Batman e assim por diante. Ainda assim, a história aqui, ou melhor, a edição é tomada por muitas tramas que já foram publicadas anteriormente, de várias maneiras também pela Abril, pela própria Panini, que meio que dá toda a pinta que realmente eles podiam ter colocado outra coisa aqui. Mas de qualquer maneira, não podemos pular, né? Eu pelo menos não vou pular a saga do Batman, não sei quanto vocês. Mas ainda assim, não quer dizer que a gente tem histórias ruins, né? Esse é um ponto importante. Essas histórias que estão sendo publicadas aqui não são ruins. Mas de qualquer maneira, eu falarei com mais propriedade na resenha. Então fica no aguardo aí, assine o canal, se inscreva no canal para você ter então mais informações envolvendo essa edição. Peguei também a nova revista do Coringa encadernado aqui que traz então essa nova revista. Lembrando que a gente teve 3 edições, 3 encadernados da revista Coringa, já saiu pela editora Panini, que era escrito pelo James Tynion DeFort, uma revista que eu gostei bastante, é bem legal, muito focado no comissário Gordon, nem tanto no Coringa. E agora então nós temos essa nova revista aqui do Matt Rosenberg, que trabalha conceitos importantes do Coringa. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui, né? Eu trarei no meu quadro Pilha de Gibis, né? Ou Pilha de Leitura, eu sempre confundo o nome do quadro, veja só. Meu quadro eu confundo o nome, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha nessa revista por lá. E para fechar, esse que eu ganhei de presente da patroa, que foi então Frankenstein por Mary Shelley, com os desenhos do Bernie Wrightson. Esse livro aqui não é um quadrinho, é um livro com ilustrações do Bernie. Eu já estava de olho faz tempo, né? É uma edição que ela demora para entrar com desconto, mas lá no período da Black Friday estava com desconto. Aí então acabei ganhando de presente aí. É o clássico do Frankenstein pela Mary Shelley, mas com as ilustrações então desse grandíssimo desenhista. É uma edição grandinha, ela é realmente gigante, é para você apreciar muito bem a arte aqui
do desenhista, obviamente, que é uma nova maneira de você revisitar esse clássico da Mary Shelley. Então esse aqui eu já estava de olho, preciso agora ler novamente então essa versão aqui com os desenhos desse desenhista. Então tá aí, meus amigos, essas foram as aquisições recentes aqui da Caverna Morcego. Agora o lance é ler tudo isso como sempre. Mas eu quero saber de você o que você andou adquirindo. E aproveito também e convido você a fazer parte do grupo de descontos do canal lá no Telegram, onde eu sempre estou divulgando promoções, vendo quadrinhos e assim por diante. Loja da Amazon, loja da Panini, na Mundos Infinitos, sempre tem coisas boas por lá. Inclusive você que quer fazer pré-vendas, você tem a opção de usar o cupom Caverna Morcego tudo junto lá na loja da Panini. E se você pagar no Pix, você ganha mais 10% de desconto. Olha, é uma boa oportunidade para você dar uma boa economizada já em pré-vendas. Vou deixar aqui na descrição também o link para as pré-vendas para você dar uma olhadinha caso tenha interesse. E se você for fazer então suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet, em qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Rafael Maciel, quais os roteiristas mais undergrounds que fizeram bons trabalhos com Batman? Não vale Brubaker, Rucka, Grant, etc. Pois é, essa é uma discussão difícil porque o que é underground envolvendo roteiros do Batman, né? Tem gente que vai protestar, né, se eu colocar um roteirista XYZ aqui. Sempre tem protesto. Ah, não podia ter falado isso, não podia ter falado aquilo. Nunca consigo agradar ninguém 100%, faz parte. Acontece discussões. Eu vou na verdade aqui elencar roteiristas que não são tão conhecidos pelo público geral, mas que na minha visão fizeram bons trabalhos com Batman. São os roteiristas fora do mainstream. Vou começar então com o Mark W. Barry, que a gente citou em Batman no 2. Ele fez trabalhos que são bem memoráveis ali nos anos 80, anos 90. Ele fez, por exemplo, as histórias do Batman com os Renegados, lá começou esse grupo do Homem-Morcego. Ao mesmo tempo ele fez aquela clássica história do Batman com Sherlock Holmes, trabalhou bem a Detective Comics. É um cara que junto com o Jim Starlin lá no final dos anos 80 forçava o Batman a umas histórias que são intensas pra caramba, né? Ele também era lá do lance de colocar o Batman fazendo algumas atrocidades. Então, meus amigos, o Mark W. Barry aí é um roteirista que ele merece uma lidinha diferente aí, né? Uma atenção merecida. Outra roteirista que eu acho importante é a Devin Grayson, que é muito conhecida pelo seu trabalho em Batman Gotham Knights. Eu gosto muito desse período dessa revista aí dos anos 2000. Ela trabalhou ativamente, por exemplo, ali com sagas tal qual Bruce Wayne assassino / fugitivo. Ela trabalhava muito o conceito da Bat-família também, mas como os Cavaleiros de Gotham. Então eu gosto bastante do que ela fez. E tem uma história que ela escreveu que é fantástica, que sempre serve de exemplo para falar sobre o que é o Batman, que é 24/7 ou 24 horas na vida do Batman. É bem legal essa trama toda, só foi publicada acho que uma vez no Brasil ou duas no máximo. E eu sempre recomendo essa história para quem puder ler ela. Então a Devin Grayson é uma roteirista que é um tanto quanto esquecida, mas ainda assim ela fez um trabalho memorável pra mim com o Batman. Vou citar também o Peter J. Tomasi. Eu defendo muito o roteirista aqui da época dos 952, depois ele fez Super Filhos também, ele fez o Superman lá na fase do Renascimento, mas com o Batman ele mandou muito bem. Ele tem uma fase de Detective Comics que eu gosto bastante. Tem gente que não curte muito ele, acha que ele é muito piegas e coisa nesse sentido, mas eu gosto de como ele trabalha o Homem-Morcego. Eu gosto de como ele criou muito bem a relação do Batman com o Damian. A gente sempre lembra do Grant Morrison quando a gente fala da relação desses dois personagens, de pai e filho, mas eu sempre penso muito no que o J. Tomasi fez com esses dois personagens. Então é uma figura que não é tão lembrada assim pelo seu trabalho, mas com certeza ele fez um trabalho memorável. Ele foi um bom editor também, hein? É outro cara que eu acredito que é um bom roteirista e um bom editor dos títulos do Batman. Outro que eu vou colocar aqui é o Paul Pope. Esse realmente talvez é o que mais representa o underground, muito por causa do seu traço, mas também por causa do Batman no 100, né? Que é aquela história que a galera não leva muito a sério, mas que é uma grande história. E além do mais, o Paul Pope fez outras boas histórias com Batman, por exemplo, em preto e branco, outras tramas que retratam Robin e assim por diante. Aquele encadenado Batman no 100 lá, versão deluxe da Panini, é fantástico porque mostra tudo o Paul Pope com o Homem-Morcego. Então eu acho que é um roteirista que ele trabalhou pouquíssimo com o Batman, mas eu acho que o pouco que ele trabalhou com o Batman é muito legal. Então realmente eu acredito que no que fala de undergrounds, o Paul Pope representa muito bem o que envolve essa palavra. Então eu coloco ele também. Eu pensei em citar o Chuck Dixon, mas o Chuck Dixon ele entra em top 10 de roteiristas conhecidos. Talvez ele não tenha a mesma fama que grandes caras aí, tal qual Morrison, King, Scott Snyder, Dennis O'Neil e etc. Mas o Dixon ele fez um trabalho que é memorável para os fãs do Homem-Morcego. Então não é um cara que ele é underground. Então pensei em citar ele, mas ele entra em outra lista. Agora eu vou finalizar então com um nome que ele deveria ser mais conhecido, que na verdade é muito importante para a revolução do Batman dos anos 70, que é o Frank Robbins. O Frank Robbins esteve lá junto com o Dennis O'Neil, por exemplo, reformulando o Batman
para o que envolve uma nova era. Ele inclusive esteve ali no que envolve a transição da Era de Prata para a Era de Bronze. Ele criou, por exemplo, o Morcego Humano. É um roteirista muito, mas muito legal, que faz bons trabalhos nos anos 70. Então é um cara que deveria ser um pouco mais conhecido também. Ele acaba sendo o underground de uma época que foi muitíssimo importante pro Homem-Morcego. E ele escreve muito bem também, tá ali junto com o Dennis O'Neil, com um grande roteirista dos anos 70, né? Tem o Steven Gohart também, que é desse período aí. Ele não é underground, obviamente, mas ainda assim o Robbins acaba sendo um cara um pouco esquecido dessa época, mas que deveria figurar ali junto com o panteão de grandes roteiristas desse período, né? Deveria ser mais lembrado. Então eu vou com essa galerinha nesse primeiro momento. Tem muitos outros roteiristas que são muito bons, que são esquecidos aí do universo do Batman, né? Daria pra fazer um programa só, um vídeo só, linkando 300 que existem por aí, né? Desde lá da Era de Ouro até hoje em dia. Mas por enquanto eu fico com esses aí, né? Que deveriam ser um pouco mais lembrados pelo público que gosta do Batman. Mas agora eu quero saber de você, me traga um roteirista que é esquecido, que deveria ser mais lembrado, underground entre aspas. Eu mesmo respondo as outras perguntas e aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist Respondendo aos Inscritos, onde toda semana eu respondo perguntas de vocês. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.